Então, vamos começar. Hoje a gente vai explicar um pouco sobre a automação Cropster com as máquinas Átila. Nós temos hoje com a gente para conversar um pouco sobre essa automação o James Faria, que é o diretor América Latina do Cropster. Nós temos com a gente o Einstein, que o Einstein ele é diretor também da consultoria Terceira Onda. Ele também é mestre de torra, responsável técnico também e suporte técnico junto com o Matheus para fazer com essa automação também acontecer isso aqui no Brasil. E nós temos o Matheus, que é diretor comercial da Átila no Brasil e no mundo, né, Matheus? E também vamos falar um pouco mais sobre a automação. Einstein e o Matheus, eles têm feito vários testes durante esses dias. Eles vão falar um pouco da experiência deles com esses testes e vão tirar dúvidas sobre o que essa automação representa hoje para o mercado brasileiro e comparação com outros mercados mais avançados, como o James está aqui, para a gente tirar as dúvidas. Então, a gente vai começar mostrando um vídeo que nós fizemos com o CEO, o Norbert, e o James. O Norbert falando como foi o desenvolvimento da automação para o Brasil, né? E em relação ao mundo, nós vamos ter também o Matheus e a galera da Átila falando um pouco também sobre essa automação. Então, vamos começar a assistir o vídeo. Logo depois do vídeo, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Por favor, gente, participe para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a automação em relação ao negócio de vocês. E no final, nós vamos fazer um sorteio. Esse sorteio vai ser um curso de torra com o Mocha Club, com o Hugo Rocco. E, assim, é um curso que eu já fiz, é um curso fantástico, é um curso bem focado para o negócio. E também vamos sortear 3 meses de uma conta Cropster grátis para vocês poderem também experimentar como é ter uma conta Cropster e ver todas as ferramentas que a Cropster oferece para o seu negócio. Hey, hello. My name is Norbert Niederhauser. I'm one of the co-founders and CEO of Cropster Inc. O Norbert Niederhauser é um dos fundadores do Cropster Inc. Eu sou James Faria, gerente de vendas em América Latina. So we are here today to announce something really, really exciting, and it's about a new machine integration, so a new roasting machine integration and feature. It is called the Átila Gold Plus and Automation. Estamos cá para anunciar a nova integração da máquina da Átila Gold Plus com a automatização. So over time, Cropster has, developed quite a bit. We started very simple, putting temperature probes into machines, connecting to a small device we call the data bridge or the Cropster connector, and reading only temperature over some time, maybe only a bean temperature in the beginning. And now over those last years, we have, with our partnership with Átila, integrated more. There's more values to be read now, so it's not only bean temperature, it's more temperatures, it's also other values about the roast process, and it's even as far as automation. Nós no começo, trabalhando com a Átila, nós trabalhamos de uma forma simples, com um simples conector, lendo basicamente 2 medidas, o grão e o ar, e agora estamos cada vez evoluindo e criando funções com maiores capacidades, integrando várias medidas, a temperatura do grão, a temperatura de saída de tambor, e agora avançando ainda mais com automatização, temos funções como o controle do gás, o controle do ar e até medidas como a velocidade do tambor. So with that, I would really like to thank Átila, the whole Átila team, Mateus, Thiago, for that great collaboration. Our programmers, our product managers, everybody here at Cropster is very excited, very happy about this new integration. And we will wish everybody that features help you in the roasting process, help you in getting better, and have a very enjoyable roasting experience. Thank you. Queremos agradecer o Mateus e o Tiago e toda a equipa da Átila para ajudar em esta colaboração, junto com nossos técnicos
e pessoas todas envolvidas para fazer isto possível. Estamos muito felizes por lançar o Attila Gold Plus com atomização e está pronto e disponível para usar com o Cropster, e espero que isto ajude a comunidade no Brasil e mais além, os que querem torrar e facilitar o seu trabalho. A nossa ideia aqui no Cropster e acho também as ideias do Attila. Um grande abraço e obrigado. A automação do Attila Gold Plus com o Cropster só foi possível depois do desenvolvimento da nossa válvula de controle de chama. Essa válvula é extremamente rápida e precisa, com movimentos fluidos e velozes. Outro ponto importante foi a inclusão do controle de velocidade do tambor. Até então, a Cropster não disponibilizava essa possibilidade. E eles prontamente atenderam o nosso pedido e agora você pode, através do computador, variar a potência de chama, fluxo de ar e velocidade do seu tambor. Na função de replay, você pode repetir esses eventos e, caso queira, caso seja necessário, você pode intervir a qualquer momento, aumentando a potência do queimador, diminuindo a potência do queimador ou qualquer um dos outros controles que eu acabei de citar. Nós estamos aqui com o Einstein da terceira onda e, Einstein, assim funciona o sistema. Mas uma das grandes perguntas, para quem serve a automação? Então, a automação serve para quem quer fazer uma torra excepcionalmente boa, por vários motivos. Também serve para quem precisa simplificar a vida através da automação. Abre o caminho para você fazer um trabalho muito bem feito desde o início. E tem uma coisa que é muito maravilhosa. Abre a possibilidade para fazer torras à distância para ajudar as pessoas que estão distantes das cidades grandes e os profissionais de torra para receber essa ajuda no seu lugar, com o seu café, com o seu setup, o seu chaminé. Então, simplifica muito a vida de quem trabalha com a torra. Por quê? Porque nós temos problema de conseguir ver a torra inteira, o tempo inteiro, prestar atenção de segundo por segundo. Deixa o software fazer isso, deixa o software fazer microajustes sobre o percurso que você deu para essa torra, que a automação te ajuda a fazer muito melhor e com mais simplicidade. Desde o meu contato sempre na parte, sempre que precisava de conversar com alguma coisa técnica, eu me recorria ao Andy, que fica em Innsbruck, e ele de vez em quando me cobrava. E aí, Matheus, e a válvula? E a válvula? E a válvula? E assim, nós testamos muita coisa, testamos muito, e nós tínhamos problemas de válvulas no mercado lentas, eram até precisas, mas eram lentas. Então, quando o Cropster mandava... Nós testamos muita coisa, testamos muito, e nós tínhamos problemas de válvulas no mercado lentas, eram até precisas, mas eram lentas. Então, quando o Cropster mandava... Nós testamos muita coisa. Pronto. Aí, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok, eu não sei o que aconteceu, mas vai dar certo. E aí... quando o Cropster dava um sinal, a válvula demorava para abrir e até aquele percurso acontecer, o evento já era outro. Então, não havia possibilidade de um resultado bom enquanto não tivesse um sistema de gás que funcionasse na velocidade que a torre exige. E assim, a gente tentava muitas soluções no mercado e não encontrávamos. Testamos válvulas alemãs, americanas, brasileiras, e o resultado sempre era muito ruim. E durante a pandemia, logo no início,
as coisas começaram a ficar muito esquisitas, muito estranhas, fecha, dá férias, cancela curso, faz aquilo, e como todo mundo, começamos a ficar bem perdido. O governo não tinha informação para nos passar, ninguém, estava todo mundo perdido. E aí começa a sobrar tempo, porque você está perdido, você começa, não pode viajar, não pode fazer nada, os colaboradores estão de férias, começa a sobrar tempo. E aí nós começamos a trabalhar justamente nesse foco. Foi mais de um ano buscando solução. E em Belo Horizonte nós encontramos uma equipe muito boa de pessoas altamente capacitadas, engenheiros, que nos ajudaram no desenvolvimento dessa ferramenta. E quando foi aproximando da SIC, quando foi tipo setembro, agosto, a coisa apertou, a necessidade apertou, e aí nós contamos com o Rano, que eu não conheço pessoalmente ainda, mas que foi muito bacana trabalhar com ele à distância, por e-mail, porque o nosso pessoal técnico discutia com ele as funções do Cropster, integrando com o Attila, integrando com a válvula e buscando solução. E ele sempre foi muito solícito com tudo que precisávamos. Até quando nós pedimos sobre o tambor, que não tinha, ele preparou, vamos testar. E o Einstein é uma das poucas pessoas no Brasil que eu conheço que usa bem os controles de tambor, que fazem com que todos os movimentos sejam acelerados. Você tem uma velocidade maior de transmissão de temperatura por grão, etc. E ele prontamente nos ajudou. E, assim, para quem ainda não testou o equipamento, estamos sempre tentando desenvolver novas ferramentas. O Rano já acabou de nos mandar, essa semana, uma nova ferramenta muito bacana. Eu não consegui testar ainda, porque uma das pessoas que lida com a parte de software nossa está super atarefada no outro projeto, mas ele vai fazer a ligação para que essa nova ferramenta funcione. Então, Lívia, James, o Einstein já sabe, eu acho que tem muita coisa para acontecer em 2022 nessa integração, porque está andando muito junto a vontade de vocês desenvolverem o software cada vez mais e a vontade da Attila de aperfeiçoar essa repetição, né? Porque, assim, a máquina é totalmente diferente. O fato de você, como o Einstein explicou no vídeo, controlar a máquina à distância, o que acontece muito conosco? Muito. Um cliente compra um equipamento, ele faz um curso de torra, o equipamento chega para ele, o café chega para ele, e parece que tudo que ele fez de curso de torra some, dá aquele branco. Meu Deus, como é que eu vou fazer agora? E a minha primeira torra? Agora, o professor que deu o curso para ele pode entrar com ele, acessando o computador dele, e fazer uma torra monitorada. Ele pode fazer uma torra a 4 mãos. Então, o Einstein vai orientar um aluno dele em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Depois que ele deu o curso, vamos refazer, vamos fazer detalhadamente cada função, vamos corrigir esse ponto, melhorar isso. E nós não estamos falando de repetição, nós estamos falando de acessibilidade, a facilidade que você tem de usar todos os controles da máquina através do Cropster à distância. Então, neste ponto, vamos acelerar mais um pouco o ar. Aqui vamos reduzir a chama. E vamos começar com o tambor a X RPM, depois vamos acelerar um pouco mais. Tudo isso à distância. Então, sem usar a repetibilidade, nós temos uma facilitação de que até pouco tempo não era possível. Então, esse passo que nós demos para a SIC de 2021, que foi a integração do Cropster, do gás, foi fundamental para tudo isso. Então, hoje, você é capaz de fazer isso à distância. E não somente à distância, você tem uma precisão incrível. Você consegue colocar, por exemplo, 10% de chama. Se você colocar 11, um clique, 1%, você tem a resposta imediata. É humanamente impossível você manualmente colocar 1%. Outra coisa, se for uma válvula qualquer, esse 1%, ele vai ter
uma dificuldade tão grande para atingir somente um e não mais que um. E depois a esterese não deixa você baixar exatamente um, baixa sempre a 0 alguma coisa. Então, assim, essa integração ela é fantástica. Ela te dá precisão, ela te dá velocidade, e aí vem o que todo mundo está buscando, todo mundo está trabalhando. Eu costumo dizer que eu não sou um mestre de torra, eu não curto as minúcias da torra, eu não é a minha área, não é a minha praia, mas de setembro para cá eu já torrei tanto café, mas tanto café, que eu não posso ver um saquinho de verde, então o nome do cara eu ligo. Fulano, tem um café aqui seu, pode torrar? Pode. Aí eu torrava. O Einstein tinha deixado uns 30 quilos de café, lindo, grandão, pacamara, maravilhoso. Eu olhei para aquele saco, eu pensei no Einstein, falei, caramba, será que eu ligo? Einstein, eu estou com um café aqui, pode torrar? Pode torrar. Eu torrei demais. Por quê? A repetibilidade, a repetição, eu precisava entender a máquina, eu precisava entender o Cropster. Nós sabemos que torradores no mundo inteiro usam Cropster. Como que é feito para outras marcas europeias, americanas, asiáticas, como é que o Átila vai se comportar nisso? E a gente precisava de gerar resultados. Então, assim, eu já estou lá de setembro para cá, eu devo estar na torra, quer ver? Eu estou na torra 642. Ótimo. E essa é uma outra vantagem do Cropster, está tudo guardado lá, eu posso comparar, está tudo reservado, bonitinho, e eu comparo detalhes. Ontem eu liguei para o Einstein e falei, Einstein, vou fazer bastante teste para ter o que falar amanhã, fresquinho. Eu fiz uma torra de referência, depois eu fiz 2 torras buscando aquela, depois aquele café daquele lote acabou, eu tive que fazer outra torra de referência, depois eu fiz 12 torras seguidas. Então, eu tenho dados para isso. Isso me faz entender cada detalhe, me faz entender onde está mudando, etc, etc. Então, assim, foi muito trabalho, James, foi muita dedicação, dedicamos muito, muito, foi incrível na SIC. O Einstein pilotou a máquina durante os 3 dias, a máquina de 2 quilos. Nós ainda estamos trabalhando muito nessa área, estamos aprendendo sempre, e assim, agora é minha vez de agradecer. Obrigado a vocês, porque mesmo contando com fuso horário complexo, você aí, acho que 4 horas antes, o pessoal 4 horas depois, na Europa, a gente aqui no meio, tem sido uma integração homem-homem muito, muito arrumada, muito organizada. Então, meu agradecimento a vocês até agora por essa parceria. Muito bom, muito bom. E eu queria até falar, né, sobre a integração e Cropster que os clientes Átilas, né, que tiverem com as máquinas novas, eles podem pedir a conta Cropster e pode fazer o teste da automação e a gente dá 1 mês para essas pessoas, para elas testarem, para elas integrarem a conta Cropster com a máquina Átila delas com essa nova automação. E assim, eu achei muito legal essa parte que você falou de que o professor pode ajudar, né, o aluno à distância e ajudar no controle da máquina à distância. Essa parte também é muito legal, isso gera também muito conteúdo acadêmico, né, e isso aumenta também, né, as pessoas a aprenderem e a se profissionalizarem mais nessa parte de torrar e da torra do café e de toda a parte tanto química, né, física e tecnológica da torra do café hoje, né. Então, assim, é muito legal e a gente sabe que tem muitas dúvidas, né? Principalmente quando a gente fala, assim, do mestre de torra, da curva de referência, né? Porque o mestre, ele vai criar a curva de referência, isso é fato, e a máquina, ela vai copiar e vai automaticamente ir copiando essa curva de torra. Então, eu tenho algumas dúvidas aqui, antes do pessoal começar a perguntar, né, sobre que quando você desenvolve um perfil de torra, a gente sabe que sofre influências externas. Por exemplo, eu desenvolvo uma curva de torra num dia que está úmido, e aí eu vou colocar a máquina para ela replicar essa curva de torra num dia que está seco, ela vai ter que fazer alguns ajustes da temperatura e tempo
para que a torra fique com a mesma qualidade de referência. Como que é a resposta da automação quando você tem que colocar, por exemplo, 2 minutos antes? Um aumento de chama, por exemplo. Qual que é a resposta da automação nessa questão? Eu respondo a minha parte, depois o Einstein quiser complementar, discordar, fica à vontade, tá, Einstein? O que eu tenho percebido aqui inclusive, eu tenho já avisado para os clientes que quanto mais controle você tiver daquilo que é controlável, melhor. Ontem, por exemplo, nos meus testes, eu estava no lab da Átila, um lab de 36 metros quadrados, e tem 2 aparelhos de ar-condicionado, um deles atrás do torrador e o outro de frente para o torrador, a distância de 6 metros a parede da outra. E eu, costumeiramente, usando somente um dos aparelhos, durante uma torra, eu fiz questão de ligar um aparelho que ele projeta o ar, a direção do ar dele, de frente para o torrador. Então, foi impressionante quando eu cliquei e ele começou a funcionar. 1 minuto depois, o sensor já notou. Então, a curva ela já se deslocou de onde ela estava e abaixou. Você pode perceber isso visualmente olhando para o computador. Então, quanto mais controle você tiver do seu ambiente, melhor. Se você tem uma sala com ar-condicionado, fixe essa temperatura. Eu tenho instalado no lab um aparelho que é um termohigrômetro que mede a umidade do ar e a temperatura. E você percebe que quando oscila, você imediatamente tem uma resposta. Infelizmente, você não tem ainda ferramenta para reverter essa situação. Então, o ar-condicionado chegou na máquina, a máquina percebeu e ela não teve como reverter isso. Não houve uma situação que, por exemplo, aumentasse a potência da máquina para que essa diminuição de temperatura fosse anulada. Então, Lívia, eu não sei se eu consegui te responder. É muito importante que você controle aquilo que for controlável. Não adianta pegar uma torra feita de manhã cedinho, ambiente totalmente aberto, chuvoso, úmido, e tentar usá-la meio-dia com o céu limpo, umidade do ar de 40%, vai ter diferença. Essa diferença ela é complexa e você não consegue revertê-la automaticamente. Aí eu gosto muito de dizer que, graças à possibilidade de interferência, eu posso dar 2 cliques na chama e subir 2% de potência do gás, ou eu posso dar 2 cliques no ar e diminuir a velocidade do ar. Então, você compensa isso e depois a automação leva o restante sozinho. Beleza. Quer completar? Tem alguma coisa? Sim, porque tem uma coisa que é muito importante entender. A automação segue um sistema, né? Estamos falando de um projeto de um grupo meio grande de pessoas para conseguir fechar. Então, gostaria de agradecer a todos os envolvidos, porque hoje temos um produto que funciona muito bem e que é altamente sensível. Você consegue ver absurdamente muito através das torres. E quanto melhor a sua máquina, não é que você sofre mais, mas você realmente está vendo o que está acontecendo no momento. Então você vai ver que sofre, por exemplo, se a condição muda muito. E é bom lembrar que tem o que chamamos de boas práticas. Temos as boas práticas no campo, temos as boas práticas do terreiro e também temos as boas práticas de torrefação. Então, para tentar simplificar a sua vida, é importante que você tenha um ambiente que realmente é propício para torrar café, onde a temperatura é possível controlar, pelo menos até um certo limite, para você não ficar torrando com 40 graus no local um dia e 12 graus de manhã outro dia, porque não funciona muito bem.
Tem coisas como, tipo, manter o seu verde com temperatura estável para não ter problemas com isso, porque isso te dá repetibilidade. Não podemos esquecer essas coisas. E igual a minha experiência esses últimos anos trabalhando com a Icava, o sistema é muito, muito parecido, muito fácil de controlar. Obviamente, você tem uma mudança de interface, o que é muito grande. Porque a nova interface é uma tela grande, você tem bastante ajustes disponível, e você vai ver que o que a Atila tem feito agora é muito parecido com o que, por exemplo, a Marzocco fez uns anos atrás com o lançamento da Leva. Você tem uma máquina que realmente te mostra como você trabalha e como você pode trabalhar melhor. Porque qualquer coisa que não dá certo, se você não consegue a temperatura, ou melhor ainda, né, a carga térmica certa para seguir aquela curva daquele jeito que você precisa, se você não consegue isso, a automação também vai ter problemas de iniciar daquela forma boa, porque a carga térmica da máquina faz o quê? Faz que o café levanta e decola com um certo ângulo. E isso facilita todo o trabalho depois, porque você não vai ter que fazer correções. O que eu acho faz a grande diferença para o operador da máquina, para quem torra, é que você tem essa válvula nova, que você consegue uma estabilidade térmica muito boa na torra devido a esse 1% de mudança que você pode fazer no gás. Aí você não cria essas instabilidades que faz que a leitura da curva não fica boa. E muitas vezes a curva vai fazer ondulação, mas não é uma ondulação real. O que você está vendo é que você deu muita energia, ou cortou muita energia, e o termopar está buscando essa estabilidade, com um café um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio chegando. Então, o que é fantástico com essa máquina agora, que tipo, o melhor ponto para mim é que ela ficou tão sensível, tão boa de operar, que ela te treina. E você dá o norte e fica mudando um pouquinho as curvas. Você faz uma curva de leitura para entender o que o café gostaria de fazer, você faz o seu plano para ver como você vai domesticar esse café para se comportar melhor e desenvolver mais sabores e aromas. E esse sistema facilita muito isso. Então, é uma economia de tempo muito grande para a contratação de funcionário na parte da produção também, né? Também. E o fato que alguém pode me ligar, eu posso pegar meu computador e pilotar esse torrador em qualquer lugar do mundo, se tiver uma conexão estável. É só um remote desktop, eu pego o seu computador e faço correções, ou eu olho como você está trabalhando para ganhar uma visão diferente, tratar diferente. Vou te falar que essa máquina aqui tá se mostrando tão legal de trabalhar que eu acho que eu tenho umas 60 a 70 torras tudo junto, né, durante a SIC, desenvolvimento depois. Não é tanta coisa, mas eu tô começando a entender como a máquina gosta de reagir, como ela contorna. Então, é muito legal ver isso. Muito, muito legal, porque estou tomando aqui um café que eu torrei lá na Ashton uns dias atrás, que um café para coado, acabei de fazer no Aeropress, ele chegou no 208 graus no final, 7,5. Tipo, tem tanto controle nessa torra, a questão da ROR, que não tem gosto queimado nele, só tem muito sabor, é muito legal isso. Muito bom, muito bom. Tomou o café, Matheus? Tomei, muito bom. Legal. Eu quero também tomar esse café. Nossa, vou ter que dividir grão por Vai, grão. te manda Um a curva. Você tem que mandar o seu, Lívia, também. É isso que eu ia falar, eu vou mandar meu café para você torrar. Para eles torrarem, exatamente. Ah, você é produtora, Lívia? Eu sou produtora. Sim. Olha só, não sabia. Eu fiz. Ano passado eu fiz alguns lotes de café especial aqui na fazenda. E aí, inclusive, foi o Márcio da Mui Café, comprou um lote meu. Que legal. Foi bem legal. Vou mandar para vocês meu café verde para vocês. Pode mandar sacas e mais sacas. Que eu não tenho eu prometo que eu devolvo todos. Maravilhoso. É super interessante quando você está na capital e você precisa de café para testar. Você olha para um lado, olha para o outro, não tem café. Aí você tem que ligar para os colegas. Tem café para torrar aí? Tem café para torrar? Manda que eu estou precisando testar. Legal.
Eu só tenho mais uma pergunta antes de abrir para o pessoal perguntar, e o Carlos perguntou se pode perguntar. Carlos, por favor, claro, pergunta aí o que você tiver de dúvida. Eu vou fazer a pergunta dele, aí depois eu vou fazer a minha, que ele acabou de mandar a pergunta. Ele está perguntando: quais são as variáveis controladas na automação? Existe alguma hierarquia entre elas? É com você. Carlos, eu acho que, assim, eu não sou o cara que entende da parte por trás da inteligência do software. Então, o sentimento que eu tenho é que... E é interessante, todo mundo que me conhece sabe da minha sinceridade, e eu não consigo ser diferente. É uma dúvida que eu tenho, que eu gostaria de perguntar para o Rano, que é o meu contato técnico, porque às vezes a gente não entende assim o que está acontecendo naquele momento, e eu pergunto para o Einstein assim: Einstein, o que está acontecendo aqui? Por que ele não fez isso? E por que ele está fazendo aquilo? E um dia o Gabriel... Desculpa, por que fazendo isso, fazendo uma curva em paralelo, por exemplo, a máquina consegue finalizar tão bem, mesmo não seguindo a curva? Aí é porque, de repente, tem prioridade nesse perfil de ROR. E Pois é. os microajustes da máquina faz uma coisa incrível, faz que a ondulação dessa curva fica muito melhor. Você não tem a mesma briga com os picos e os baixos para você manter uma energia estável. Porque a torra realmente exige duas coisas. Qualquer café vai ter um limite mínimo e máximo de tempo para eles se mostrar bem. Quanto mais sujo o café, mais tempo. Quanto mais limpo, menos tempo. E sempre manter esse café o mais alto possível, né, esse recebimento de energia da máquina, manter o mais perto desse limite possível, sem ultrapassar. É a única coisa que realmente tem que fazer na torre. Então, pensar em fazer curvas suaves e boas, que faz uma leitura bonita, realmente se mostra no gosto. Você quer complementar alguma coisa, James? Eu não, por exemplo, que você falou, é uma coisa que até nunca pensei em termos da prioridade dos ajustes que a automatização faz. É bem impressionante como ela nunca estava pensando tão detalhado nisso. Eu até fiquei na dúvida também, tenho que falar com o Hera para saber exatamente a matemática e a precisão que está havendo o software a ajustar a máquina para comportar a forma desejada. Então isso é uma pergunta muito detalhada, de saber qual é onde toma prioridade. Óbvio, a prioridade, quando você está mexendo na máquina manualmente, é o movimento que você faz, ela vai mexer, mas quando ela está em automatização e poder tomar em fatores complicados como o do ambiente, como você falou, e ela conseguir recompensar por isso é bastante preciso, muito impressionante. Sim, o Carlos Alberto parece que ele sabe o que ele está perguntando, é uma pergunta muito boa. Prometo que eu vou continuar me dedicando a ela, porque eu nunca pensei numa hierarquia. Eu tenho observado que é só talvez uma impressão, mas que o objetivo seja o ROR. Então, às vezes, a gente vê, igual o Einstein falou, uma curva paralela e o ROR seguindo bonitinho. Então, se eu tivesse que falar, eu falaria, o meu sentimento é que a hierarquia está no ROR. Mas eu... Tem sentido. Faz sentido. E assim, o que a gente tem, às vezes a gente está torcendo para acontecer uma coisa e aquilo não acontece, mas o ROR está seguindo bonitinho. E o Einstein fala uma coisa que é muito bacana, é que às vezes o nosso ROR da torre de referência, ele está com picos e vales. E o Cropster vem alinhando isso. Então, ele pega 3 pontos e pega um ponto médio. É como tirar ou ganhar um amortecedor. A mola sem amortecedor não faz muita coisa, só faz levantar o carro, por exemplo, muito. E cada vez o ciclo fica pior. Você coloca mais energia e oscila mais ainda. Então vira um amortecedor na sua curva, que faz que a viagem fica muito melhor.
Exatamente. E assim, emendando já na pergunta do Newton, desculpa te atropelar, Lívia, mas assim, ele tocou no assunto de ROR, o ajuste, o ROR, ou esse, me ajuda se eu estiver errado, o ROR vai ser uma consequência da torra. Então, tanto o ROR vai medir a variação de temperatura do grão por minuto, e ele vai estipular isso. Então, o ROR vai ser uma consequência, e você não consegue interferir na consequência. Então, você interfere na chama, ou no ar, ou no tambor, e isso vai gerar automaticamente uma interferência de ROR. Mas é secundária, não é isso? Então, o que eu tenho visto torrando, né? Já sabemos que, só para voltar para a pergunta, né? A parte mais básica era o que a gente controla, né? Então é gás, ventilação e é tambor. Aí você pode mudar eles em qualquer lugar durante a torra. Quando está em replay, seguindo uma curva prévia que você tenha estabelecido, você pode também tirar ele desse modo e pilotar manualmente para fazer correções maiores. Se por acaso você tem uma torra levemente diferente, você pode tocar no plus no gasto, no menos no gasto, ou mudar a opção que você escolheu fazer nessa hora e fazer um ajuste sem isso entrar no perfil. Então você tem como trabalhar dentro do sistema operando, e você pode tirar o sistema e fazer ajustes para isso ser gravado para mais tarde também. Então tem esses dois jeitos de trabalhar. Aí não é tão difícil torrar café mais desse jeito aqui, porque você faz uma torra que eu chamo de leitura, você faz correções até chegar onde precisa. Mas, obviamente, é bom ter umas indicações de torre de prova, essas coisas antes, né? Para você estabelecer se vai ser uma torre de 10, 12, 14 minutos, por exemplo, para ver o que esse café oferece. Mas, muitas vezes, você consegue fazer essa escolha através da classificação física. E, às vezes, tem que ver como o café realmente aceita o calor, porque é isso que é importante. Temos esse termo faltando no meio de café hoje, no mundo dos torrefadores, que é uma taxa de absorção de energia. Aí isso muda bastante com a pós-colheita e a limpeza do café. Então, se faz leitura, você faz correções, até o café faz o que você precisa. E é importante entender também que tem cafés que não tem correção fácil. De repente nem tem correção difícil, porque tem cafés que libera toda a água de uma vez só durante as partes finais de uma torra, e quando isso chega de forma explosiva, é absurdamente difícil conseguir colocar, vamos dizer, uma contraforça nesse momento para uma torra se comportar bem. Então também é por isso que eu fico muito feliz, porque sim, pensamos muito em torrefações, e tem muitos torrefadores aqui hoje. As pessoas sabem quanto que é difícil torrar, e quanto que é difícil essa parte mental também de você... Tipo, quando eu estava torrando esse café que estou bebendo agora, é uma amostra que eu fiz com o Denival nos Cordilheiras, lá em Iuna. Eu tinha 2,4 quilos e eu torrei com 2 quilos. Tipo, é uma vez só. Se não dá certo, não dá certo. Eu fiz simulação com outro café primeiro, e eu sei que esse café não vai se comportar da mesma forma, mas vai ser uma coisa parecida. Aí você faz uns microajustes aqui e lá e fica muito bom. O que é muito legal é essa experiência do usuário, quem torra o café, porque realmente você fica livre para refletir, para pensar, para fazer o tuning da sua máquina, para ver se a sua temperatura de entrada, tipo, por exemplo, se torra num torrador de 5 quilos e joga 2 quilos, eu gosto de ficar em volta de 190, 185, 190, para atingir um fundo de 75 ou 85 graus. Mas eu posso achar um ponto exato que me dá exatamente aquela decolagem, o ângulo perfeito para seguir a minha curva, para eu ajudar a máquina o máximo possível. E isso é muito legal. Então, por exemplo, o modo que a gente coloca a máquina para funcionar é muito legal, né, Matheus? Porque você tem um início, um pré-aquecimento inicial, que é automático, que é muito legal. Você seleciona a temperatura e a máquina faz você chegar lá com estabilidade para começar. Então, você tem 3 escolhas diferentes de o que chamamos de protocolo entre bateladas, que são programadas diferentes. Tem os curtos, os mais demorados. E isso te ajuda. Você, por exemplo, faz a primeira torra com 190,
A segunda, de repente, a máquina é um pouquinho mais quente, tem um pouquinho mais de calor guardado nele. Agora, a resposta da máquina não é a mesma. E o software não tem como tomar essa decisão tão rápido quanto você. Então, a gente não somos indispensáveis, mas a gente trabalha de outra forma. Então, você vai baixando a temperatura até você chega num nível estável, de repente você vai até subir um pouquinho depois que você estabelece que, tipo, 187 era perfeito depois de 2 torras. Mas, de repente, daqui a pouco, como você descobriu outro dia, né? Não, tinha que subir de novo. E por quê? Porque a máquina está fazendo isso, só que a carcaça inteira, são os motores e a massa toda. E torrando o café, se o ambiente é pequeno, também o ambiente muda um pouquinho, porque o ambiente esquenta, né? E essa parte realmente é muito legal, é a parte de operação, porque facilita muito a vida e você está livre para pensar, refletir e fazer melhor sempre. Isso que é bom. E assim, foi exatamente isso que eu percebi. A primeira torra do dia, por mais que nós temos feito um pré-aquecimento tranquilo, a máquina foi aquecendo bonitinha, a máquina nos deu a resposta de que estava pronta, fizemos a primeira torra de 1 quilo num torrador de 2 quilos. E como eu tinha que economizar muito café de setembro para cá, eu torrei várias vezes 1 quilo num torrador de 10 ou 300 gramas num torrador de 2 quilos. Então, respondendo ao Carlos Alberto, sim, funciona bem. Eu fiz 10% de carga, funcionou muito bem, e eu corri o risco, porque eu estava fazendo um vídeo para a Cropster, e eu estava fazendo um vídeo, um torrador de 10 quilos com 1 quilo, foi exatamente isso. E estava tudo preparado, eu tinha que fazer a torra, e nós torramos, e foi muito bem. Eu estava discutindo com o Einstein que eu tenho o sentimento de que com maior capacidade, 80%, 90%, 100%, fica mais fácil de repetir com mais perfeição. Mas com 10% também é possível. O que o Einstein falou, ontem eu comecei com a torra de 1 quilo, um torrador de 2 quilos. E eu fiz a primeira torra com 170 graus, liberei o café, fiz a torra de referência, salvei. Quando eu fui soltar a segunda torra, o que eu falei? Einstein, vou colocar 3 graus a menos. Foi uma medida que eu pensei, foi um chute calculado, com uma margem de erro muito grande. Coloquei 1,67, a máquina aqueceu novamente, parou em 1,67, me deu o sinal, eu liberei o café. Eu fiz a repetição, foi muito boa. Depois eu fui e voltei para o 170 e fiz as outras 9 torras com 170 de temperatura inicial, e elas foram muito bem. Então, assim, a sua percepção como mestre de torra, que está preparando a sua máquina para repetir todo aquele lote, ela deve ser levada em consideração. A primeira torra do dia, a máquina aqueceu, por mais que tenha feito um pré-aquecimento eficiente, sem correr. O Einstein falou, boas práticas de torra, tem que fazer um manual disso com o Einstein. Boas práticas de torra, e incluir pré-aquecimento da máquina. Por mais que eu tenha tomado os cuidados, é importante eu ter noção de que a segunda torra, a máquina está com mais energia térmica. E por mais que a gente tente eliminar isso no Átila, e por isso a gente consegue torrar 10% da capacidade, porque a gente não quer que aquilo se transforme num acumulador cada vez maior de temperatura, a gente sabe que a segunda torra vai ter mais energia. Então, eu não fiz da primeira torra uma torra de sacrifício para ter que descartar aquele café, ou doar para a sogra, é um excelente meio de presentear. A gente consegue fazer a segunda torra baixando um pouquinho a temperatura de entrada. É claro que a gente pode tentar continuar trabalhando nisso para que essa necessidade não seja uma regra. Eu fiz esse teste ontem. Eu posso fazer mais testes semana que vem e eliminar essa necessidade, por exemplo. E uma situação que nós tivemos uma necessidade foi que o Thiago estava num evento Conexão Caparaó e ele estava fazendo torras e o computador dele simplesmente apagou. E nós tivemos que instalar Cropster numa máquina nova, instalar tudo do zero.
Teve uma hora que eu até recorri ao James, que eu estava esquecendo de mudar o IP da máquina. E aí nós fizemos tudo remotamente, eu de Belo Horizonte, o Thiago lá, e graças à bênção que é a tecnologia, Caparaó, a internet estava ótima, eu fiz a torra todinha da Átila e o Thiago em Caparaó. Então, assim, uma prova de que funciona e funciona muito bem você estando à distância. Você pode estar viajando, pinta uma necessidade de fazer uma torre de um cliente e você, de onde você estiver, você pode, contando com a ajuda de um colaborador menos treinado, fazer a torre como se você estivesse presente naquele lugar. O Einstein quer falar? É assim, tipo, situação muito legal, né? Você tá viajando e quem você colocou na torrefação porque você tava precisando de 5 dias de mato, qualquer coisa que te faz bem, porque tá pronto para estourar, né? Todo mundo sabe como que é isso. Aí a pessoa tem problema, troca de saca e o café não se comporta da mesma forma. Tá resolvido, porque é praticamente igual estar lá. Você só tem que seguir a boca da pessoa lá, na última instância, mas fora isso, é filé. E melhor do que nunca, né? Porque a tecnologia nos traz mais uma coisa. E isso é que eu posso comprar essa máquina hoje e daqui a 3 meses, né? Porque eu e o Matheus falamos o tempo inteiro. O Matheus me perguntou uma coisa semana passada. Não, essa semana eu acho que foi, ou foi semana passada, não importa. Por que eu fiz uma certa coisa? Porque eu tenho muito tempo falando para ele, a gente já tem um fluxo de ar no painel. Por que tem essa alavanca antiga na saída do torrador? Não faz sentido, porque se você começa a mexer lá e realmente olha o que acontece com a temperatura do ar, é absurdamente difícil de controlar. A resposta é tão rápida, a temperatura sobe ou desce tão rapidamente, que você não quer mexer lá. É óbvio que você quer uma coisa estável, digital, para fazer esse trabalho para você. Mas, agora, o que você faz no fim de uma torra? É óbvio. Você programa a máquina durante a primeira torra. Assim que abre a porta do torrador, você coloca o ar em 30%, que é o nível mais baixo que temos colocado para essa programação hoje. Aí saem esses últimos grãos que normalmente vão para a próxima torra e saem queimados. Então, isso também virá automático. No futuro, não sei, Matheus, eu posso conectar o meu torrador e pedir para ele aquecer quando eu estou no caminho? Sim, se ele estiver ligado, sim. Você conecta no seu computador, que está ligado no torrador, e você clica no botão pré-aquecer, e enquanto você está indo, o torrador liga o tambor, liga o fluxo de ar, liga a chama. Ótimo, tem vários sistemas para isso. Sim, está tudo pronto. Ele encontra a chama ideal para aquele aquecimento, ele vai aquecer até aquele ponto, ele vai manter o tempo necessário para equalizar a máquina e vai parar, vai aparecer na tela um sinal de pronto, ou ready, se tiver em inglês, e você vai ficar te esperando até você chegar. Então, é perfeitamente possível você fazer isso, desde que a máquina esteja ligada. Sim. O que o Einstein... Outra coisa legal, né, é que você não fica esperando a máquina resfriar, porque é o desligamento também, sem ciclo de resfriamento e desliga tudo, então isso é maravilhoso também, né? Sim. Deixa eu só ler as perguntas, porque depois, como fica gravado, aí não tem como o pessoal saber depois qual foi a pergunta. Então, eu vou ler a próxima pergunta do Marcelo Risse. Einstein, teve testes de prova comparando o mesmo perfil feito pela automação e outro feito manualmente? Se sim, como foram? Prova de xícara. Então sim, porque o que eu tenho feito nessa relação é que tenho provado muitos dos cafés que eu tenho torrado, não todos, porque como um dos trabalhos principais que eu faço é análise de curva para ver potencial nos cafés. Não só ver um pouquinho sobre a pós-colheita do café e essas coisas através da curva de torra, porque isso é possível fazer, mas então o que eu vi é que as torras que saem com esse controle de gás que temos hoje e a suavidez, porque você não vai ficar numa máquina manual abrindo devagarinho o gás durante 25 segundos. Mas você faz isso fácil, durante uma primeira torra que você programa, por exemplo, para ir de 5% de gás para 19%, ir de forma lenta, boa, para você não criar instabilidades na curva, para você manter uma leitura boa. E vou falar que sim, o café agradece.
Quando você consegue eliminar esses picos de ROR e as faltas de energia, que também tem em alguns lugares, né? Temos a degradação de trigonelina em temperaturas mais altas, que normalmente chega com muito água de uma vez, e essa hora do estalo também, né? Realmente o estalo começa antes que a gente escuta ele, porque o que é importante é o que a água está fazendo com o café. Então, tudo isso aqui vira muito mais simples com isso. E sim, não tem duas pateladas totalmente iguais, porque não tem 2 grãos iguais, então sempre vai ser necessário fazer alguns ajustes. Mas a gente temos planos futuros para enfrentar essas coisas também, né, Matheus? E é bom porque agora eu compro a máquina hoje e a próxima vez que a gente pensa em algo inteligente é só colocar software novo e pronto. É muito simples. Exatamente. Einstein, eu tenho uma pergunta aí. Você falou do estalo e você testou, ou o Matheus também, testaram a predição do primeiro estalo do Cropster com Então, atomização? eu acabei de tirar essa função depois de um tempinho, né? Porque, por exemplo, acontece a mesma coisa com o Roasting Intelligence 4, que acontece quando você introduz um torrador novo que o sistema não conheça. Por exemplo, se eu monto um sensor num torrador de amostra, e o meu jeito de montar vai ser diferente do que qualquer outra pessoa, etc, etc. E a previsão não funciona muito bem no início, mas depois de um tempo ele funciona muito bem. Então, por enquanto, não existe dados bons o suficiente para a previsão dar totalmente certo. Ele tem tendência de ficar um pouquinho mais aberto do que deveria, se fosse para cima e para fora. E previsão do estalo, por exemplo, ainda está chegando cedo. Mas isso é questão do software entender a máquina. É muito. É que o só falta software torrar mais. é inteligência artificial que vai aprender. Precisa de uma amostragem maior para começar a funcionar melhor. Porque é igual a gente tem que aprender, mas aprende de forma diferente. O meu aqui, ele dá uma diferença de 16 segundos para o primeiro crack. Uai, tá bem perto, então tá bom. A predição. Tá indo até bem. Me ajuda bastante. Eu gosto da predição, mas Sim, depende. mas o que eu estou vendo, quando eu estou fazendo testes, é que praticamente independente de... Se você não tem uma grande fuga da curva, você vai ter o estalo acontecendo audivelmente dentro de 0,2, 3 graus. Praticamente sempre no mesmo lugar que começa. E o que eu estou vendo também, que é uma coisa muito, muito legal, que eu demorei um pouquinho para entender por quê, é que, diferente do que uma torra manual, que normalmente tem mais flutuações, e de repente você vai um pouquinho acima e um pouquinho de baixo do nível que você deveria ter de fornecimento de energia, você consegue criar ou fazer cafés que ficam mais ricos, mais intensos, porque eles não sofrem tanto ao longo do caminho. Eles continuam desenvolvendo melhor e você não, vamos falar, queima, né? O que você tem produzido da mesma forma. Você consegue fazer melhor devido à máquina, porque a máquina realmente te ajuda. Então, quando eu faço aquela primeira torra, a segunda torra já tem uma curva de ROR melhor do que a primeira, e a terceira melhor ainda. E é praticamente como se a máquina está aprendendo. Ela não está fazendo isso, ela só está fazendo o que eu fiz, mas fazendo de forma melhor. Eu confesso que eu não tenho atentado para a previsão do estalo. Eu estou concentrado em outros detalhes sempre, então prometo, como dever de casa, nas próximas torras, anotar isso, Lívia, até para servir de fonte de dados. O Rano me perguntou no e-mail, Matheus, quantas pessoas já estão usando o torrador? E eu falei com ele, está crescendo rápido, mas são poucas máquinas ainda, então daqui a pouco nós vamos ter um grande banco de dados para a gente poder analisar e aprender com isso tudo. Respondendo ao Newton, aqui em cima, Newton, a gente precisa, vamos supor que eu tenho um torrador de 5 quilos e eu fiz uma torra de 500 gramas e depois eu vou fazer uma torra de 5 quilos. Você vai ter que interferir. Se você começar com a mesma temperatura inicial, por exemplo, você vai precisar de colocar mais potência de chama para que você tenha uma curva parecida com essa. Então, você pode colocar de 500 gramas de referência e você pode começar a fazer interferências, liberando o café numa temperatura mais alta e seguindo aquela curva e transformar, afinal, agora que você fez
a segunda curva com 5 quilos, transformar essa em referência. Então, você utiliza a primeira com 500 gramas como referência e faz a intervenção manual. Você fez a curva, você pode provar o café, curtiu, é isso. Então, você pode colocar essa segunda curva como referência para as outras torras de 5 quilos. Mas uma torra de 500 gramas não vai funcionar como referência para uma torra no mesmo torrador com 5 quilos. Eu acho que nem no ápice da tecnologia nós vamos conseguir isso. É muita engenharia, tecnologia. Eu acho que eu não vou ter cabelo mais quando chegar esse dia. Eu falo no mundo da torra, isso é uma pergunta que sempre vem, que alguém faz uma amostra e saiu legal a torra na amostra e querem depois passar essa torra da amostra a uma máquina de 10 quilos a 12 quilos e sempre perguntem nisso. Isso tem que ser mais com a experiência do torrefador, com as duas máquinas, para saber que as variáveis são imensas, mas é sempre uma pergunta que vem. Sim. Trabalhando aqui na Cropster. Muito difícil. E como eu acabei de apresentar uns minutos atrás algo que meio parece uma viagem, eu queria apresentar o que eu considero a prova disso, porque o que eu vi, né, que tinha essa questão de a pergunta sobre manual contra automação, e o que eu vi entre a minha primeira curva, que ainda teve com algumas instabilidades na curva de Rohr, e as curvas seguidas pelo software, é que o ponto de estalo vai um pouquinho para baixo. E isso através de uma outra informação que é bem legal, que é que quanto mais maduro, quanto mais perto do ponto perfeito para ser torrado, porque esse é um ponto que estamos buscando hoje, né? Qual ponto de maturação na fruta é perfeito para fazer torras? Porque não precisa ser exatamente nesse ponto onde a fruta é mais gostosa, por exemplo. Aí, o que acontece com o café é que quanto mais limpo, uniforme ele aceita o calor de forma melhor devido à estrutura celular dele. Mas também, assim que a gente melhora o fornecimento de energia, para você não ficar abaixo do fornecimento por causa de erros humanos e não ficar acima, onde você também não ganha, mas de repente queima a coisa que precisa, essa estabilidade boa na Rohr faz que o café tenha uma aceitação melhor desse calor também. Aí ele estala um pouquinho antes. Isso é muito bom, porque temos que, independente de onde você quer o ponto final ou a temperatura final de uma torra, você tem que respeitar o que o café pede. E você tem, então, mais espaço até esse ponto máximo de temperatura para você brincar com uma curva. E, de repente, você vai chegar nesse nível onde você pega um café achocolatado e você ajusta a curva de Rohr para tornar ele chocolate ao leite, chocolate amargo ou nibs de chocolate, dependente do que você precisa. Sabendo que nibs é lá no lado vegetal com menos desenvolvimento e quanto mais desenvolvimento ele fica mais doce e mais redondo. Então, esse software abre possibilidades incríveis. E só linkando com o último webinário que fizemos um tempo atrás, onde falamos um pouquinho sobre isso. Porque esse torrador dá um controle tão bom que você realmente pode guiar o perfil sensorial do café com muita certeza. E isso é fantástico. Muito bom. E assim, Lívia e James, o sistema, a funcionalidade do sistema nos dá tanta tranquilidade que eu pego, por exemplo, o Einstein fez uma curva para aquele café, um mestre de torra fez a curva para aquele café, qualquer outra pessoa que você confia, provou, tá ok. Eu consigo fazer torras com aquele café, inúmeras, todo aquele lote pode ser torrado. E eu deixei bem claro no início, eu não sou um mestre de torra, eu não domino a arte. E eu me sinto confortável de torrar o café da Lívia, que ela vai me mandar dezenas de sacos para testar. Eu vou me sentir confortável, porque o Einstein vai escolher uma curva e eu vou apenas replay. Então, assim, ontem, enquanto eu fiz essas 12 torras, eu estava respondendo o WhatsApp, eu estava respondendo e-mail, eu estava mandando feedback para o Einstein de cada situação que acontecia. Eu dava uma corridinha no banheiro, tomava água, fazia um café. Por quê? Porque eu estava vendo o que estava acontecendo na máquina, ela não estava jogada,
mas eu não precisava de ficar ali vigiando cada controle. Nossa, 30 segundos, deixa eu aumentar aqui. Mais 30 segundos. Não, a máquina estava fazendo o que estava fazendo. Eu tinha confiança no processo. Isso me dá liberdade para fazer outras coisas. A maioria dos meus clientes, a empresa é de um sócio, uma pessoa, ele embala, ele moe, ele compra, ele vende, ele recebe pós-venda, ele devolve, ele faz tudo. Então, assim, eu não estou falando para fazer de qualquer jeito. Pelo contrário, eu estou falando que o sistema te dá tanta confiança, te dá tanta transparência e lucidez que você pode fazer coisas ao mesmo tempo. Afinal de contas, você está vendo o que está acontecendo na tela do computador e você olha e pode fazer, por exemplo, outra coisa ao mesmo tempo. Isso te dá tranquilidade. Foi assim que eu trabalhei Pode estar desgostando outros cafés e marcando no Cropster também. E assim, só complementando que não é só a parte de torra, né? Tem todo um banco de dados que você controla dentro do Cropster, que você faz a gestão do seu estoque de café verde, faz o controle da qualidade, fora todos os relatórios que ele te dá, relatório de estoque, relatório de produção, né, histórico de produção, com fluxograma do quanto cada lote está saindo, e ele te dá uma previsão de quanto vai sair no futuro daquele lote específico. Então, não é somente na parte da torra, mas engloba toda a produção da empresa em si, né? Então, você pode ser uma empresa de uma pessoa só, de um sócio só, e ter o Cropster como um software de gestão que ele vai te deixar mais tranquilo em todas as partes, não só na parte de torra, mas na parte de gestão também, né? Que eu senti também que hoje eu sou, não só represento o Cropster no Brasil, mas eu sou usuária de Cropster também. Então eu vejo isso assim, é uma mão na roda para quem produz, para quem torra, para quem compra e vende café verde também. E assim, eu vou ler a pergunta do Newton Silva, mas antes eu tenho uma dúvida minha, que aqui, por exemplo, quando eu torro as amostras do meu café numa máquina de amostra de 100 gramas, eu faço o controle dela no Cropster, a curva de torra, e eu mando para os meus clientes, olha, essa é a curva de torra que eu cheguei aqui. E aí ele vai conseguir replicar essa curva de torra na máquina de produção dele, ou ele e fazer os ajustes por causa do volume, ou vai ter uma diferença ali no perfil? Como que vai ser? Porque quando eu faço a minha curva de torra aqui e eu chego no cupping, eu chego numa qualidade, pode ser que na hora que ele está torrando na produção dele, a qualidade mude, né? Sim, você tem essas coisas que são muito chatos, né? Por exemplo, o chocolate. Aí pode ser que com uma torra determinada, né, você não vai ver o chocolate tão bem, porque de repente vira uma coisa bem pobre, bem amargo, que lembra de nibs com leite frutado. Você sabe que o café tem melhor. Então é por isso que hoje, por exemplo, no meu trabalho, pelo menos, eu não faço prova sem também olhar as curvas, porque eu posso olhar uma curva e certificar através da curva que sim, o que eu estou sentindo nessa xícara que não está me agradando tanto, realmente foi um erro durante o processo de torra. Esse café tem que voltar para a torra para realmente ser avaliado de forma legal. Lembrando que você tem um café nas mãos, você sempre tem uma família, um produtor nas mãos, e você está mexendo no presente, no futuro deles. Então, você não joga fora um café falando que não tem qualidade quando você segue esse sistema. Então, essa questão de ter os seus dados disponíveis em qualquer hora e conseguir fazer a integração e pesquisa dos seus dados é muito, muito legal. E quanto mais tempo você tem, melhor fica. Por exemplo, pegando um produtor específico, ele fez um café muito parecido em 2014, 2015, 2018, e tem uma promessa que tem um café parecido esse ano. Aí como foi esse café? Qual era a densidade? Qual era a umidade? Quais são as condições para esse café durante o crescimento dele, maturação? Será que, tipo, nessa região os melhores cafés sempre saem com mais potencial porque essa lavoura fica pronto para colher em novembro e o clima é diferente? Tem tanta coisa assim, você pode começar a
comparar anos, porque devido ao clima em geral, seca, disponibilidade de água, as temperaturas em geral, os grãos crescem diferente de ano por ano. E como estamos vendo agora, né, de repente estamos vendo danos futuros por causa dos danos vegetativos nos cafés agora, né? Que de repente até vai chegar flor, mas de repente não vai chegar fruto em muitas áreas, né? Devido à geada, por exemplo. Então, cada ano é diferente, cada ano, por exemplo, tem um ano onde, de repente, a Cropster pode olhar isso, porque é muito legal. Se existe dentro de, tipo, Brasil ou Colômbia, ou de repente pegar um lugar menor do que Brasil, que é muito extenso, muitas zonas climáticas diferentes, mas ver se realmente tem um tempo de torra, em média, entre milhares de usuários para cafés dessa região aqui, por exemplo, que são os cafés que são bem devidamente registrados com país e região e tudo. Aí dá para ver, de repente, que os cafés, devido ao clima, precisa de um tratamento técnico diferente de ano por ano. E sempre é assim entre os cafés, mas também vejo esse grande ciclo de ano por ano, que alguns anos os cafés gostam de torras mais rápidas e outros anos eles precisam ser torrados mais para realmente liberar o potencial deles. E é bom conseguir certificar isso também através de uma máquina muito boa, que te mostra a realidade. Para conseguir fazer isso, a curva tem que ser meio... a curva não pode ficar lisa e bonita, que significa que estamos com um sensor muito devagar, um software fazendo muita filtragem, e é melhor que a gente, que temos inteligência, tenta fazer um pouquinho dessa filtragem e tirar as coisas que nós fizemos na curva e ver o que realmente é comportamento, como eu chamo isso, do café, para tentar corrigir ele e realmente chegar no potencial. Tem muito potencial ainda no café. Muito. Olívia, respondendo na parte da máquina, se você me manda o seu café e me manda uma curva de torra feita com 100 gramas no torrador de amostra, eu vou importar essa curva para o meu laptop e vou abrir no Cropster e ela vai servir para mim de referência para a minha primeira torra manual. Sim, então, isso. Sim. Aí não adianta eu dar um replay, nem vai ter o botão do replay, porque ela não foi feita usando os comandos do meu equipamento. Então, ela vai estar lá com o perfil que você fez. Eu vou colocar, por exemplo, 5 quilos de café. Eu vou liberar o café e vou começar a controlar o Cropster, chama X%, fluxo de ar Y%, tambor, rotação, tantos RPM. E eu vou fazer a minha torra tentando buscar a curva que você deu. Vamos supor que eu sou muito esperto, inteligente, entendo a minha máquina e eu consiga fazer uma torra muito parecida com a sua curva. Eu vou pegar, provar esse café e vou falar, legal, mas eu achei que poderia desenvolver mais. Ficou um desenvolvimento pequeno. Então, eu posso até dar um replay, chega no momento do desenvolvimento, eu interfiro, estico mais ou aumento mais, provo e, ficou perfeito. Agora sim, ela virou minha curva de referência e eu vou fazer toda a automação. Ou seja, a sua curva foi importante? Foi o meu primeiro norte. Eu usei a sua curva para fazer a minha primeira referência manualmente. Por isso que o torrador com automação, ele não vai resolver todos os seus problemas. Você precisa saber torrar. Você precisa fazer curso de torra. Você precisa conhecer café verde. Você precisa entender como é que uma máquina funciona. Então, ele vai te orientar. Assim como um câmbio automático de um automóvel, ele te ajuda muito. Mas ele precisa que você faça algumas coisas. Por exemplo, dirigir. Então, você vai me ajudar com a sua curva, eu vou usá-la de referência, vou fazer uma referência manual, vou salvá-la e depois vai fazer automação através dela. Agora, torrou, provou, certificou, validou, manda bala. Muito bom. Porque geralmente a gente faz a curva de torra aqui só para garantir a qualidade do café, sabe? De toda a rastreabilidade, aí vem até a questão do Cropster Origins, que é muito bacana, a gente vai falar disso até num próximo webinar. E aí é para garantir a qualidade, aí para desenvolver os perfis e aflorar aquele café, precisa realmente do talento de uma pessoa que sabe torrar, né? Eu vou fazer a pergunta do Newton aqui, aí a gente está chegando já 1 hora de webinar.
E aí eu deixo livre para quem quiser fazer as últimas perguntas e depois a gente faz o sorteio do curso de torra. E aí eu estava pensando aqui, né, que a gente falou na promoção que o curso de torra com o Mocha Club, né, porque eles também têm uma átila de produção, mas eu pensei aqui e deixar para que a pessoa ganhadora escolha fazer o curso de torra com quem ela quiser. E aí tem até a possibilidade de fazer um curso de torra até com o Einstein, né, e com vocês e com a máquina automatizada, né, então acho que eu vou mudar isso agora, porque acho que fica até mais fácil, até dependendo de onde que a pessoa morar, né? Ela acha o professor fica mais perto do que até em Curitiba. Então, eu vou mudar isso. E a pergunta do Newton é: qual é o perfil da máquina para a implantação do sistema? Você falou das máquinas novas, dos equipamentos mais antigos. Nos equipamentos mais antigos, consegue adaptar ou a partir de uma máquina específica e uma data específica? Tá. Newton, a ideia é o seguinte: os equipamentos que tenham tela touchscreen, eles podem ser acoplados ao sistema. Porém, nós estamos analisando isso, principalmente a parte financeira, porque tem que ser viável para a Átila e viável para o cliente. E nós estamos aproveitando que o mercado das peças eletrônicas está muito complexo por causa da Covid. Ainda as fábricas europeias, que são os fornecedores nossos, eles estão com muita dificuldade de produção, as peças estão chegando em conta-gotas. Então, se hoje eu tivesse 10 kits desse, 10 módulos desse para instalar nos clientes, todos eles estariam vendidos, porque todo mundo quer a tecnologia. Esses 10, por exemplo, querem a tecnologia. Entretanto, a gente não tem ideia ainda de custo. Então, é possível em todo equipamento que tenha tela touch, e os custos vão ser feitos e formalizados nos próximos meses. Entretanto, quem tem o equipamento de qualquer linha, de qualquer ano, nós absorvemos o seu equipamento, pagando 70% do valor que você pagou, e te vendemos uma novinha com toda a automação e todas as características do modelo 2022. De repente, é um negócio melhor para o cliente. Nós vamos analisar caso a caso. Então, tem a possibilidade de fazer automação em máquinas mais antigas, né? Desde que tenha a tela touch. A tela touch. Ah, legal, legal. Muito bom. Mas não sabemos se o custo vai valer a pena, porque além de ter que trocar peças mecânicas e elétricas, então eu tenho que enviar para o cliente um técnico mecânico, um técnico na elétrica, ele tem que desmanchar o painel, remontar, e aí para ter o efeito que a gente precisa. Não é só uma troca de software. Os equipamentos novos 2022, igual o Einstein falou, se você coloca um na sua fazenda e você daqui a pouco tem atualização do software, daqui a pouco a Cropster fez uma atualização, nós fizemos uma equalização, é só mudar software, isso é muito tranquilo e é muito rápido. Agora, quando você precisa de colocar peças novas, mecânicas e elétricas, é um pouco mais complexo. Então, tem que analisar o custo disso. Mas eu sei que vocês, Átila, vocês têm um projeto assim, que vocês recompram as máquinas antigas se a pessoa quer uma máquina nova, né? Qualquer época, qualquer modelo. Então, se você tem uma máquina de 10 anos ou de 10 meses, nós somos o primeiro comprador da sua máquina na troca de um novo. E nem precisa perguntar o preço. Você olha na sua nota fiscal, multiplica por 0,7, é o que nós vamos pagar na sua. Isso é bacana, isso é legal. Simplifica a vida. Sim. Às vezes o cliente fala: Matheus, eu estou muito preocupado, não sei se eu compro de 5, não sei se eu compro de 10, a diferença de preço é pequena. Aí eu tento explicar da melhor maneira possível e no fim eu falo: não se preocupe, compre a de 5 e depois, se você quiser comprar de 10, eu recompro a sua de 5 e você compra a de 10. Porque a pior coisa é comprar um torrador muito maior do que você precisa, porque você acaba de fazer poucas torras se você não ganha em experiência. Exatamente. Isso é verdade. Para finalizar, assim, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode escrever, e eu vou fazer a pergunta para o James, porque até uma curiosidade, como
o mercado americano hoje com relação à automação, assim, há quanto tempo as pessoas já estão com as máquinas aí automatizado, né? Porque a gente sabe que é um mercado que está à frente da gente há um tempo, né? E fala um pouco como que é o mercado aí, como foi a recepção da automação, como está sendo a automação. E também a gente sabe, por exemplo, outra questão é quem torra muitas bateladas por dia, 20, 30, 40, grandes volumes, o que essa automação representa até para essas pessoas. Acha que o Einstein pode responder essa pergunta também aqui no Brasil. Se você puder falar brevemente como que é aí. Bem, vai primeiro. Nos Estados Unidos, pronto, as empresas que você fala de fazer muitas bateladas, que já máquinas de já 40, 60 quilos, até 240 quilos, está um pouco grande, são indústrias, então está um pouco grande de ser eficaz. Então, como o Mateus falou, da automatização libera tempo para alguém fazer outra coisa ou ver outras coisas ao mesmo tempo. As empresas que estão nisto para lucro, então querem tempo, esse tempo que eles têm livre, podem fazer outras coisas, mas em termos do mercado, igual se encontra muitas empresas igual com máquinas não automatizadas ainda hoje em dia, mas cada vez mais outros modelos estão saindo e vai ser o patrão que todas as máquinas vão ir neste caminho, imagino eu. Mas ainda se encontra já que há 2 anos, não é assim um avanço tanto muito grande, é só 1 ano ou 2 anos antes havia já máquinas automatizadas em Europa e Estados Unidos, se calhar na Ásia também, mas óbvio é a tendência do mundo da tecnologia, é isto. Einstein. Então, eu queria só falar da minha experiência durante os anos torrando na Noruega, né? Que eu estava com uma versão muito simples de automação na época. E com essa máquina de 15 quilos e 8 horas por dia para trabalhar, porque tem muito controle lá na Noruega, não dá para extrapolar muito, eu conseguia entregar, ou tinha que entregar acima de 350 quilos embalado na caixa, pronto para enviar por dia sozinho. Aí é pesar café, torrar, colar etiquetas, empacotar tudo. E sozinho, graças à automação, eu consegui fazer 400 quilos por dia com frequência, sem problema nenhum. Aí, com máquina de 15 quilos. Aí, isso é um bom exemplo, né? Porque você pode começar a calcular. E depende um pouquinho, né? Por exemplo, se você faz bateladas com muito pouco café, você tem um pouquinho de ajuste a mais entre bateladas. Mas, por exemplo, se a sua temperatura final de algum café, você faz uma série de bateladas de café para coado e quer finalizar com 207 graus, por exemplo, tá ótimo, porque a sua temperatura inicial vai estar muito perto disso. Aí você abre a porta, perde um pouquinho de energia e rapidamente a máquina está de volta com o mesmo potencial. Então, você consegue trabalhar com um protocolo entre bateladas muito curto, desse jeito, porque você já está carregando a máquina de forma certa. Aqui é um outro detalhe, né, que é legal lembrar que se o seu perfil funciona bem no lado sensorial, mas a minha máquina sempre esquenta cada vez mais. Tem algo errado nesse perfil, você tem que corrigir isso, porque você não está trabalhando só no presente. Você está sofrendo, lidando com o passado e você está criando o futuro também. Porque o que você faz durante uma torre também vai influenciar na próxima, porque a máquina está seguindo um ciclo de resfriar, aquecer durante as torres. E você segue esse ciclo. Então, quais receitas você coloca em ordem, por exemplo, quantas bateladas, também vai ter influência de tudo nisso. E a máquina vai te ajudar a treinar e ficar melhor com isso, com certeza. Sim, muito bom. E para quem torra 20, 30, 40, a resposta da automação, eu imagino que ela seja muito mais precisa do que você ficar só com a pessoa ali torrando, né? Vai ajudar muito a pessoa que está torrando a manter a constância e a qualidade da torra, né?
Sim. Porém, se você cria uma curva que faz o que eu acabei de falar, né, que a máquina esquenta mais um pouquinho com cada torre e tem dificuldade de fazer o mesmo início, se a sua curva é assim, a automação também vai sofrer esse problema. De repente vai achar um jeito de resolver durante um tempo, mas melhor ter uma curva que tem um fornecimento de energia legal e que não supercarrega a máquina. Aí você vai ter uma vida muito tranquila e consegue fazer um tempo entre bateladas bem curto. Legal. O que o Einstein falou parece assim muito romântico e pouco funcional, mas é exatamente isso. Quando você tem uma curva que ela é quase natural, ela é quase tendenciosa, a automação flui melhor. Quando você precisa de forçar, você tem uma automação mais complexa e mais difícil de ser seguida. Então, tanto o torrador quanto o café, se você entende a mecânica dele, como é que ele funciona, a automação vai ter mais tranquilidade para repetir com mais precisão. É fundamental isso aí. Mesmo eu não sendo um excelente mestre de torra, como eu estou frisando aqui várias vezes, porque é para isso que a automação veio, eu imagino, para que você aprenda e possa transferir esse ofício para outras pessoas e fazer outras coisas que a máquina não faz. Então, assim, mesmo eu não sendo essa pessoa, eu me sinto confortável em torrar uma curva fluida. Os controles vão muito bem. Maravilha, muito bom. Muito bom, gente. Eu gostei muito desse bate-papo. Gostei de estar com vocês virtualmente, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai poder estar todo mundo junto, né? Eu vou fazer agora o sorteio para o curso de torra e o sorteio para os 3 meses de conta grátis Cropster. Deixa eu pegar aqui. Eu entrei no sorteio. Vamos lá. Vou ganhar o curso torra contigo, Einstein. Tem que vir no Brasil. Eu vou Fora até da você SIC. ou você vai até mim? Ei, deixa eu ver. Tô brincando. A gente podemos passear no Caparal. De Quem novo. ganhou o curso de torra foi o Newton. Olha só. Newton ganhou o curso de torra. Parabéns, Então, parabéns, Newton. Então, é aquele esquema. Você vai escolher com quem você quer fazer e onde você quer fazer. Eu vou deixar meu telefone aqui para você entrar em contato comigo quando você decidir. E aí, entra em contato comigo, a gente organiza tudo. Vou deixar bem claro que o curso de torra, as despesas do curso de torra vai ser pago pelo Cropster. Você só vai ter a despesa mesmo de chegar até o curso, do curso. Então, é isso. Agora a gente vai sortear quem ganhou os 3 meses de conta grátis. Quem ganhou os 3 meses de conta grátis foi o Carlos. Parabéns, Carlos. Parabéns, Carlos. Obrigado. Leite Filho ganhou o curso, os 3 meses de conta grátis também. Pode entrar em contato comigo. E o Newton Silva ganhou o curso de torra. Aí eu vou ficar esperando vocês entrarem em contato comigo para a gente organizar tudo certinho. E foi um prazer, gente. Muito obrigada. É sempre uma aula estar com vocês. Matheus, Einstein, James. James, até que a gente está quase todo dia, né, James? Quase sempre. Já cansei de ver. Então, é Obrigado, isso. Muito obrigado e bom sábado para vocês. Bom final de semana. Bom sábado. Obrigado, pessoal. Boa noite Obrigado para todos. Einstein. Até mais, pessoal. Tchau. Um abraço. Beijo. Abraço.